Saudações, estimados alunos. Estamos aqui novamente para tratar dos assuntos dos números racionais. Bom, então hoje, como havia prometido, é a parte 2 dessa videoaula, que nós vamos falar sobre a reta numérica dos números racionais. Acompanhem, por favor. A gente já viu que no conjunto Z, assim como no conjunto N, existe uma reta numérica que nós representamos os valores daquele conjunto nessa reta. Nós vimos que cada ponto, chamado de uma letra maiúscula, ele está relacionado com o número daquele conjunto. Cada letra é chamada de imagem geométrica do número, e assim como cada número é chamado de abscissa daquela letra, né, que representa o determinado ponto. Assim como no conjunto dos números inteiros, o conjunto dos racionais tem o zero como elemento central. Você deve ter percebido isso, né? Assim como no conjunto Z, o conjunto dos racionais também é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas, diferente do conjunto Z, não é? Aí é uma diferença que existe entre Z e Q. O conjunto Q, existem sempre números entre outros dois. Se eu tomar dois números vizinhos no conjunto Q, sempre vai existir outros números que estão entre aqueles números vizinhos. Por mais próximos que sejam dois números racionais, sempre vai existir um terceiro número racional. Observe aí a reta dos racionais. Por exemplo, se relacionarmos o ponto O com o número 0, o ponto B com o número mais 2, né, o ponto A com o número menos 2, observa que aí nós temos entre o 0 e o mais 1, nós temos aqui uma fração, mais 1 sobre 2, mais meio. Entre o número mais 1 e o número mais 2, nós temos a fração 3 meios. Entre o número mais 3 e o número mais 4, nós temos o número decimal mais 3,5. Observa aqui o ponto C, ó. Ele está entre o ele está entre o número menos 4 e o menos 3. Por exemplo, ele é o menos 3,5. Então, isso é uma característica do conjunto dos racionais. Tudo bem? Seguindo mais adiante, vamos falar sobre densidade dos números racionais. Perceba que isso é uma novidade, que não tinha no conjunto N nem no conjunto Z. Então, o que vem a ser a densidade dos números racionais? Gente, é exatamente isso que eu falei, essa característica, né, que existe nos números racionais. Entre dois racionais sempre vai existir muitos outros elementos, vários outros elementos. Tudo bem? Por exemplo, entre o número 1 e o número 2 existe 1,5 ou 1,5, né? Dentre outros valores. Entre o 1 e o 1,5 existe 1,3, 1,4, 1,45, dentre muitos outros. Entre o 1 e 1,3 existe 1,1. Entre o 1 e 1,1 existe 1,05 e assim por diante. Então, há essa capacidade de existir um terceiro elemento entre dois outros, ou existir vários elementos entre dois outros números racionais, é que nós chamamos de densidade dos números racionais. E como eu já falei anteriormente, essa capacidade, né, de densidade só existe no conjunto Q até agora. No conjunto N, no Z, não existe densidade. Entre dois elementos naturais ou inteiros não existe nada. Seguindo em frente. Então, se nós quisermos representar o conjunto Q nomeando os elementos, fica mais estranho, porque entre cada dois elementos que escrevermos, temos que colocar reticência, porque vai existir infinitos outros valores. Então, o 0 sendo o elemento central, entre o 0 e o 1 nós temos o meio, né? Entre o 0 e o meio nós temos infinitos valores, entre o meio e o mais 1 nós temos infinitos valores, e assim por diante. Sempre entre dois números racionais, nós devemos colocar reticência, indicando que tem infinitos outros elementos. Tudo bem? Vamos fazer junto aqui alguns procedimentos. Por exemplo,
Procedimento 1. Representar na reta numérica o número racional 0,7 é negativo. Então vamos ver. O número 0,7 é negativo, gente. Onde é que ele se localiza na reta? Perceba que na reta aqui nós temos o 0, aqui nós temos o mais 1, aqui nós temos o menos 1. Perceba que o 0,7 ele está entre 0 e 1, certo? Como ele é negativo, ele estará entre aqui o 0 e o menos 1. Ele vai estar aqui nesse intervalo, tudo bem? Perceba que aqui no meio nós temos o 0,5, certo? O menos 0,7 ele está depois do 0,5 um pouquinho. Então ele estaria mais ou menos por aqui. É uma localização não exata, mas é só para a gente perceber. Aqui estaria o 0,7 negativo. Um pouco mais à esquerda, né, do meio. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Se nós quiséssemos localizar, por exemplo, o 2,1, o 2,1 estaria mais ou menos bem aqui, ó, 2,1 positivo, um pouco depois do mais 2. Seguindo em frente, observe aqui esse outro procedimento. Vamos representar na reta numérica um número racional mais 11 quartos. Veja bem, isso aqui é uma fração 11 quartos. Para nós sabermos onde é que está uma fração na reta dos racionais, é de praxe que nós efetuemos a divisão do numerador pelo denominador. 11 dividido por 4. Quando você divide 11 por 4, isso vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 11, falta 3. Tá? Coloca uma vírgula e um zero, divide 30 por 4, isso aqui vai dar 7. 7 vezes 4, 28. 28, coloca aqui embaixo do 30 e subtrai. 28 para... aqui é 28. 28 para 30, falta 2. Se eu colocar um zerozinho aqui, ó, formando 20, quando eu dividir 20 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 não sobra nada. Certo? Então, 11 quartos é a mesma coisa que 2,75. Então, a fração mais 11 quartos representa o número mais 2,75. Então fica mais fácil de localizar o mais 2,75. Ele está entre 2 e 3. Então ele estaria para cá, ó, entre 2 e 3. Mas perceba que 2,75 é maior que 2,5. Bem aqui seria o 2,5. 2,75 seria aproximadamente aqui, ó. Esse aqui estaria o mais 2,75, que é exatamente a fração mais 11 quartos, certo? Quase, né, nas proximidades do mais 3. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Observe esse terceiro procedimento, aqui é uma situação. Camila fez vários cartões contendo números racionais. Os colocou em ordem crescente para colar no caderno, mas sua irmã bagunçou tudo, né? Embaralhou os cartões. Para organizá-los novamente, Camila construiu uma reta numérica e localizou cada número racional correspondente a um de seus cartões. Então está aqui os cartões, tem 5 cartões. Ó. O primeiro, ela escreveu a fração menos 1 quarto, o segundo mais 2,5, o terceiro a fração mais 2 quintos, o quarto, o decimal menos 2,6 e o quinto cartão é uma fração mais 4 terços. Vamos localizar esses números aqui na reta numérica. Tá bem? O menos 1 quarto. Se nós formos dividir 1 por 4, isso vai dar 0,25. Como é negativo, menos 0,25 está para o lado esquerdo do zero. Então, se nós temos aqui 0 e menos 1, né, e bem aqui vem 100, então menos meio, menos 0,5. Se o menos 1 quarto corresponde a menos 0,25, então menos 0,25 vai estar aqui, ó, entre 0 e meio. Então aqui nós temos a fração menos 1 quarto. Okay? O número mais 2,5. O número mais 2,5 é positivo, ele está depois do 2. Exatamente aqui, ó, o mais 2,5. Então aqui nós temos o número
mais 2,5, ou 2,5 positivo. A fração 2/5, se nós dividirmos 2 por 5, isso aí vai dar 0,4. Então, o mais 0,4 está antes do meio. Se aqui é o meio, o 0,4 está mais ou menos por aqui. Ó. Então, aqui está a fração mais 2/5, que é o 0,4. O menos 2,6. Se aqui está o 2, aqui está o 2,5, o 2,6 negativo está um pouco mais para cá. Ó. Então, mais ou menos bem aqui está o menos 2,6. E o 4/3. Se nós dividimos 4 por 3, isso vai dar 1,333, vai dar uma dízima periódica. Né? E o mais 1,333, ele está mais ou menos por aqui. Se aqui é 1,5, 1,5, 1,333 está mais ou menos por aqui. Ó. Isso aqui é a dízima mais 1,333, que é a fração mais 4/3. Ok? Agora vamos ver o seguinte. Já que nós identificamos na reta cada um dos cartões, vamos observar aqui algumas situações. Observe aqui o seguinte. Aqui na primeira, aqui na segunda situação, número racional negativo não inteiro, escrito na forma decimal. Então, quais são os números racionais negativos não inteiros escritos na forma decimal? Bem, racional negativo está para a esquerda do zero, né? Só que ele quer não inteiro e na forma decimal. Os únicos números negativos não inteiros escritos na forma decimal, nós temos aqui, aliás, o único, né? O menos 2,6. Então, aqui a resposta seria menos 2,6. Observa aqui essa outra situação. Números racionais inteiros. Então, se nós queremos os números racionais inteiros, ok? Então, vamos verificar aqui como é que ficaria os números racionais inteiros. Se ele quer os números racionais inteiros, então os racionais inteiros que estão na reta. Né? Seria o menos 2. Menos 2 é inteiro e é racional. O menos 1, o 0, o mais 1, o mais 2 e o mais 3. É o que estão aparecendo aí na reta. Tudo bem? Agora vamos ver aqui número racional negativo na forma de fração. Vamos olhar para cá, negativo está à esquerda do zero. Né? Então, quais são as frações negativas que nós temos? Só temos uma, o menos 1/4. Então, aqui a resposta seria menos 1/4. Olha essa outra situação aqui. Ó. Essa outra identificação. Número racional positivo não inteiro escrito na forma decimal. Então, os positivos estão depois do zero, né? Os que não são inteiros, que estão na forma decimal, só tem aqui o mais 2,5. Então, a resposta aqui desse próximo item é o mais 2,5. E, finalmente, o último questionamento, né? A última pergunta, né? Números racionais positivos na forma de fração. Então vamos olhar para a reta. Quais são os números racionais positivos, que está depois de zero? Na forma de fração, tem o mais 2/5 e o mais 4/3. Tem dois, né? Mais 2/5 e mais 4/3. Então coloque aí, mais 2/5 e o mais 4/3. Pronto, estão aí os cartões, né? Localizados na reta da Camila. Seguindo em frente, tarefa de aprendizagem, agora vocês vão trabalhar. Foram dados vários números na forma de fração, na forma decimal. Você vai escrever esses números na ordem crescente, da menor para o maior. Depois você vai converter as frações, só as frações, em números decimais. Letra C vai converter os números decimais em frações. E a letra D você vai identificar aquelas frações que geram dízimas periódicas. Tudo bem? Depois que você fizer esse exercício, você vai conferir aqui a resposta
ver o que acertou, o que errou, sem esquecer de dar ênfase para o erro, onde foi que errou, por que errou, enfim. Tudo bem? Então tá, gente, muito obrigado. Dê um likezinho aí para enriquecer o canal. Se der para se inscrever, fazer um comentário, muito bem. A próxima videoaula será sobre adição algébrica, mas a gente vai abordar só na forma fracionária, tá? Vamos separar um pouco. E na próxima é adição algébrica na forma decimal. A gente vai para não misturar as coisas. Então, a próxima videoaula, adição algébrica de números racionais na forma fracionária. Tudo bem? Ok, muito obrigado pela atenção. E busque sempre o progresso, não a perfeição. Quem disse isso foi Albert Einstein, um grande gênio da física. Tudo bem? Até breve e até a próxima.